Seguimos agora para o mundo do empreendedorismo, o mundo dos vinhos, o mundo que atrai a muitos de nós, especialmente depois da pandemia, né? Muita gente acabou conhecendo um pouco mais esse mundo dos vinhos, mas ninguém o conhece melhor do que a nossa participante aqui do Farol, a Natália Molina, que já está conosco. Olá, Natália, seja muito bem-vinda, um bom dia para você. Oi, Beto. Olá, todo mundo. Boa quinta-feira para todos. Vamos falar de vinho. É isso aí. Mas antes, deixa eu perguntar, e aproveitando o que disse a Leilani, você tem um horáriozinho que você para assim para respirar ou não dá tempo? Às vezes eu consigo. Geralmente é quando eu acordo antes dos meus filhos. É. Aliás, eu tive um período que o Daniel foi trabalhar no navio e eu fiquei sozinha com os dois. O pequeno tinha 5 meses, o mais velho tinha 2 anos e meio. E aí eu Nossa. falo que a meditação me salvou. Eu acordava às 5 horas da manhã para meditar, respirar fundo, organizar minhas ideias. Aí quando eu tava já pronta, né, que eu já tinha tido esse tempo para mim, aí eles acordavam, aí começava meu dia. É muito importante. Quando eu acordo junto com eles, meu dia já não é a mesma coisa. Eu tenho que acordar um pouquinho antes, fazer meu café, respirar, pensar nas ideias, aquele silêncio. Aí meu dia é melhor, sempre. É isso mesmo, porque enquanto a gente faz os afazeres domésticos, não dá tempo de pensar em nada, né? A gente se concentra ali. Exatamente. Não À dá. noite, às vezes, quando eu abro um vinho, é um momento, mas à noite a gente já tá, acho que, cansado do dia, né? Então eu É, prefiro esse tempinho pela manhã. À noite você já tá pensando em tudo que aconteceu durante o dia. Então de verdade. manhã, pra mim, sempre é melhor. Muito bem. E vamos então à nossa pauta de hoje, por favor. Hoje nós vamos falar sobre armazenamento dos vinhos, né? As adegas, quais são, qual que é a ideal para você. Então, assim, o vinho, como a taça, a harmonização, a temperatura é muito importante também para a gente ter uma experiência boa, né? Eu sempre falo isso, que são os três fatores: as taças, a temperatura e a harmonização. A temperatura é muito importante porque quando a gente toma um vinho muito quente, ou seja, aquela coisa de temperatura ambiente, é mito aqui no Brasil, né? Então imagina, a gente vai tomar um vinho tinto no calor que está hoje, a gente só vai sentir álcool, né? A gente não vai ter a experiência dos aromas, tudo que a gente quer sentir nele. E se ele estiver muito frio, a gente não sente também a acidez, a gente não sente vários aromas. Então, um modo de armazenar é muito importante para a gente manter a temperatura. Principalmente para quem gosta de ter os vinhos de guarda, querem guardar, ou mesmo um vinho jovem, você quer guardar mais um aninho lá, tem que ter um lugar certo para armazenar. Porque se você tiver um lugar para armazenar ele na geladeira, ou em um lugar que está sempre com barulho, com luz, né, com iluminação solar ou iluminação artificial, esse vinho pode ser que ele estrague, né? Então, assim, temos três tipos de adegas que é mais recomendado. Então, temos a adega de compressor. Essa adega, ela é boa para quem mora em lugares muito quentes. Então, para quem eu tenho clientes que moram no Nordeste, eu sempre recomendo essa adega. Ela é mais cara, o seu custo é mais alto e também gasta mais energia e ela é mais barulhenta. Mas ela é muito boa porque você consegue deixar exatamente a temperatura que você quer. Então ela tira o calor de dentro, joga para fora e resfria, né? Então você consegue lá, tem algumas adegas de compressor hoje em dia, tem vários andares. Então você consegue deixar um andar lá para os espumantes a 7 graus, o andar para os vinhos brancos a 12 graus e o andar para os vinhos tintos a 16, 17 graus. Então a gente consegue separar exatamente. Então, para quem mora em lugar muito quente, a adega compressor é o ideal. Eu tenho uma adega termoelétrica, que é o mais utilizado por todo mundo, porque o custo dela é mais baixo, ela não gasta tanta energia e também ela não é tão barulhenta. Mas o que acontece com essa termoelétrica é que, por exemplo, se tiver 30 graus lá fora, ela tira o calor, né, de dentro e não resfria. Então ela vai ter 10 graus a menos, 20 graus ela vai ficar. Se ela tiver muito frio, então aqui no inverno a minha adega chega lá a 12, a 10 graus. No calor ela não consegue chegar nessa temperatura. Qual é a vantagem, né? Ela não gasta tanta energia, mas a desvantagem ela pode também estragar os vinhos. Eu tô até com medo de alguns vinhos que eu tô na minha adega, e eu quero até, eu vou investir numa de compressor, porque como ela muda muito a temperatura, assim, é muito brusca do frio pro calor, ele também pode ser que ele não goste, né? E para quem mora
em lugar mais fresco, ou mora numa casa, tem lá um porão, alguma coisa mais fria, né? Que quando é embaixo da terra ele é mais fria, aí pode ser a adega convencional, aquelas adegas de parede, colocar de tijolos, não aquelas adegas em cima da geladeira não, tá? Nem embaixo da escada. Mas quando você tem um lugar que não tem muita iluminação e ele é mais fresco, aí sim pode ter aquelas adegas convencionais que tem na parede, nos armários, que a gente chama, né, da adega convencional. Mas tirando isso, não deixe seu vinho lá na geladeira, né, que a maioria das pessoas deixam guardado na geladeira, que isso é um perigo e é um crime para o seu vinho. Você tem adega, Beto? Você tem, né? Eu tenho aquela adega tradicional embaixo da escada. Eu tenho uma, mas é lógico, é um lugar em casa preservado de claridade e não é tão quente. Mas eu ia te perguntar exatamente isso também. Quando você tem alguma quantidade extra de vinhos também, vale a pena, por exemplo, você fazer essa improvisação como eu faço em casa e você separar uns vinhos e colocá-los nessa termoelétrica, vinhos que já estão na sua mira, que você vai consumi-los brevemente ou não? Então, na verdade, esses vinhos mais jovens, você vai consumir brevemente, tudo bem, não tem problema nenhum. O meu maior medo são os vinhos de guarda, aqueles vinhos mais, né, eles são mais chatos ainda, então ele requer mais cuidado. O caso da escada que você está falando, o único problema da escada é a trepidação. A gente sobe e desce o tempo todo na escada e pode ser que tenha trepidação no vinho e o vinho não goste disso. Né? Entendi. Então, para vinhos de guarda também é mais perigoso. Mas uma ideia legal também para quem não tem adega, mas quer ter, começar, tijolo. Eu vi vários arquitetos fazerem isso, eu achei genial, porque o tijolo ele mantém uma temperatura estável, né? Então, colocar tijolos, fazer uma adega de tijolo ou colocar na parede e aí colocar os vinhos lá deitadinhos num lugar, sei lá, numa área de serviço, um lugar que não tenha tanta iluminação, que você não vá com frequência, é uma ideia legal também colocar os tijolos. Eu tive numa casa que eu morei faz muitos anos, tinha uma adega propriamente, era assim, um quartinho, né, um pequeno quartinho, essa adega feita de tijolos, só que ficava embaixo da escada, só que essa escada era externa. E aí o que acontecia, minha querida Natália? Infiltração. Aí chegou num dado momento ali, você ia tirar a umidade começou a atrapalhar muito e muito, então essa adega acabou sendo desativada. Mas é isso aí, cuidar dos vinhos faz parte também de quem gosta deles e de apreciá-los também. Tá bom, Natália, boas dicas. Exatamente, para quem não tem adega, né, que não tem como investir agora, vá para os vinhos jovens. Compre os vinhos jovens, que não vai ter tanto problema igual os vinhos de guarda, que fica lá 5, 10, 15 anos, né? Exato. E aí também não tem problema você pegar ele e colocar na geladeira para resfriar naquele dia. Isso não tem problema. O problema é guardá-lo na geladeira por vários dias. Não, e outra coisa também, né, Natália? Como você fala sempre, né? Beba, fica guardando. Toma o vinho exatamente. ali. E aí tem esse acessóriozinho que é muito bom, que é um termômetro de garrafa. E aí ele consegue mostrar a temperatura que ele está. Então, funciona isso, Natália? Funciona muito. É que ele não está dando para ver. Ele vai mostrando aqui e é um dos acessórios que eu também vou ter na minha linha. E ele é muito legal. Eu gosto de colocar ele quando eu quero ter a experiência mesmo, né? Harmonizando, fazendo toda aquela degustação. Eu gosto de colocar ele para ter uma experiência melhor com aquele vinho que eu estou bebendo. Bacana. Essa aí tinha minhas dúvidas se funcionava ou não. Tá bom. Natália, valeu. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Tem evento esse final de semana? Tem 3 casamentos esse sábado. Meu Deus. Que beleza. E os eventos de vinho vão voltar. Tá? Eu tenho novidades aí, mas em breve eu conto as datas, mas lá para maio a gente já volta com alguns eventos. Ótimo, então. Valeu, Natália. Ótimo final de semana, bom trabalho e até a semana que vem. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Natália Molina participando com a gente, empresária e especialista em vinhos também.